Poderosos Lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o segundo episódio de Miss Marvel, que foi ao ar nessa quarta-feira, dia 15, no Disney Plus. Tem muita coisa que complementa o primeiro episódio, a gente passa a entender mais a origem dela, como ela lida com os poderes dela e também as problemáticas disso. E eu vou discutir sobre todos os detalhes do episódio no vídeo de hoje, que vão ter spoilers, então fiquem aí avisados. Lembrando vocês que semanalmente estou falando de Miss Marvel aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, o início desse episódio já é uma coisa maravilhosa, né? Porque a gente vê como ela lida com relação aos poderes. No primeiro, todo esse universo foi apresentado, a gente via como ela queria viver no mundo da fantasia, e aqui, teoricamente, né, ela está vivendo no mundo da fantasia, mas é muito interessante a gente ver que conforme ela vai se introduzindo no mundo da fantasia, mais à vontade ela fica pra ser quem ela é. Porque lá no primeiro episódio a gente vê muito dos adultos, de uma forma geral, questionando ela, tanto a mãe quanto o orientador da escola, falando sobre ela precisar viver mais no mundo real e o quanto o mundo da fantasia estava atrapalhando ela na vida dela. E nesse episódio a gente vê que conforme ela vai entrando mais nesse mundo da fantasia, que ela vive de fato a fantasia dela, que é ser uma super-heroína, fazer parte desse universo dos Vingadores que ela ama tanto, mais à vontade ela fica com ela mesma. Então a gente vê toda aquela cena ali da escola que mostra no primeiro episódio, de como falam errado o nome dela, de como ninguém respeita realmente ela, dá uma gastada. Aqui ela fica à vontade. E essa confiança é transpassada nesses momentos. Então ela corrige a pessoa que fala o nome dela errado, ela não deixa as pessoas pisarem em cima dela. Então é muito interessante a gente ver esse ponto de vista dela. E eu tinha falado muito lá no primeiro episódio sobre as influências das pessoas na vida dela. A família trazendo todo o tradicionalismo dela, mas também tratando ela com muito amor, querendo sempre o melhor dela, e todo o envolvimento, né, desse mistério dos poderes, do bracelete, já vamos chegar lá, mas também o envolvimento dos amigos dela, o Bruno e a Nakia. O Bruno, ele vem muito como essa representação desse universo fantasioso, então ele apoia ela, ele guarda esse segredo, quer descobrir sobre isso com ela, e a Nakia vem com essa questão da realidade. Tem uma conversa entre elas nesse segundo episódio que eu achei extremamente importante, que ela fala muito sobre como ela se sente ela mesma dentro das tradições da família. Então, pra mim, a série, de uma forma geral, mostra que lá na frente a Kamala, ela vai compreender muito essa dualidade dela, e principalmente as responsabilidades do mundo da fantasia no mundo real. E eu acho que essas duas representações e a família dela também vão ser um bom ponto de equilíbrio para ela se compreender, porque é muito legal a gente viver nesse mundo da fantasia, amar os heróis, se imaginar junto com eles, mas também entender a responsabilidade que os poderes trazem, né? Como já dizia em Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e a gente vê, inclusive, né, vários elementos de Homem-Aranha aí, tanto com essa relação de poderes, mas eu achei extremamente interessante o buzz que gerou o que aconteceu ali na AvengersCon, e eles já tinham trazido o agente ali, né, indo atrás dela nas cenas pós-créditos, mas aqui a gente também vê eles utilizando aquele recurso tipo do Night Monkey, né, quando o Homem-Aranha tá ali na Europa e tudo mais, e aí ele não pode ser chamado de Homem-Aranha e começa a falar que era um Night Monkey, e aqui a gente vê um outro nome, e aqui em Miss Marvel, né, chamam ela de Luz da Noite, até porque ela não sabe ainda que o nome dela vai ser Miss Marvel, em homenagem à Capitã Marvel, o que faz todo sentido, né, pelo que a gente vê ela ali falando no final, que ela é cósmica, que nem a Capitã Marvel. Ela fala isso no primeiro episódio, né, que a Capitã Marvel é cósmica e ela se sente cósmica. Então é muito interessante ver como esses elementos retornam aí. Ainda mais como eu tinha falado sobre o primeiro episódio, se tratando de um universo que fala sobre personagens jovens. E além disso, nesse episódio a gente tem a introdução de um novo personagem, o Cumham, e ele é interessante porque ele traz toda a vibe adolescente da paixão do cara incrível do colégio e tudo mais, mas no final das contas a gente vê que ele tá envolvido num mistério muito mais do que
que a gente imaginava, e que inclusive a mãe dele é a pessoa que ela via ali nas visões, que inclusive fez ela desmaiar no momento que a família tava ali jantando juntos, e inclusive falando sobre as origens da família. É interessante como cada vez mais eles se aprofundam na história da Kamala, na história da família, eles trazem todo momento falando da partição e também começa a desenhar mais sobre essa origem dos poderes dela. E é interessante a gente ver que a mãe dela fala, né, que essa galera ali de Londres abandonou eles, e o Camham, ele vem como essa representação da galera de Londres, né? Tanto que no momento que a Kamala tenta disfarçar ali que tava com ele, e ela fala que era um primo deles distante, o irmão dele até fala sobre o sotaque dele, né? Então a gente vê que tem um histórico da família e todo o envolvimento dos poderes. Então a gente vê que começa a se desenhar tanto uma rivalidade, uma história pro background e toda a questão desse artefato, né? E é interessante, principalmente tem nesse contexto da Inglaterra, porque pode conectar de alguma forma de repente com Eternos, principalmente porque em Eternos eles começam a introduzir, né, essa busca de alguns artefatos antigos, também tem toda uma relação cósmica, né? E falando nos poderes dela, né, é muito interessante a gente observar o que o Bruno fala pra ela, porque a gente vê que ele é todo tecnológico e tudo mais. E ele chega a falar aqui nesse episódio que o bracelete não seria a origem dos poderes dela, mas é como se ele ativasse os poderes que já estavam dentro dela. Então a gente precisa entender primeiro como que vem toda essa questão dos poderes. Mas isso é interessante porque lá no primeiro episódio a gente imagina, né, que é o bracelete que dá os poderes dela. E nos quadrinhos essa origem é diferente, mas a série começa a desenhar realmente que é algo que já existia nela, que era para ela ser do mundo da fantasia de fato, que ela tem esses poderes, como o próprio Bruno explica, né? É algo que só ativa nela. Então tem muita coisa para desenvolver, mas esse segundo episódio, ele caminha muito bem de qual vai ser a conclusão dessa história, para a origem dela, para a origem da Miss Marvel, para a origem dos poderes dela. Então eu tô muito curiosa desse background da família dela. E falando, né, em família, também é muito interessante a gente ver o senso de comunidade ali da Mesquita. E eu gosto que a série ela é muito respeitosa com a origem paquistanesa dela. Eles falam desde o primeiro episódio, né, sobre o Urdu, também toda a relação, o senso de comunidade ali. É muito interessante como eles têm representado aqui na série. Até mesmo deles trazerem mais importância pro bracelete. Já era algo importante nos quadrinhos, porque vinha realmente da avó dela, mas esse é um bracelete que as mulheres geralmente usam na noite do casamento delas. E a minha amiga Samela, que entende simplesmente tudo de Miss Marvel, ela também me contou que a avó dela deu esse bracelete pra ela nunca esquecer das origens dela. Então olha que bonito como eles vão representar essa origem, a origem dos poderes, e sempre ter com a personagem que ela é uma super heroína de origem paquistanesa. Então assim, eles estão sendo muito respeitosos na forma de como eles contam a história, mesmo que tenham pequenas mudanças. E lembra que eu tinha falado lá no primeiro episódio, né, sobre eles trazerem algumas linguagens de série teen, de filme teen, e como ela não sonha em ser a rainha do baile de primavera, mas sim vencer o concurso de cosplay desse universo totalmente nerd, de heróis e tudo mais. Aqui esse recurso retorna, e eu gosto muito que eles trazem aquele recurso para explicar meio que como é cada um ali na escola. Ah, tem os nerds, tem os populares, só que eles trazem esse recurso para explicar as pessoas da Mesquita, então tem as tias fofoqueiras, sabe? Sério, é sensacional e é incrível como a gente se diverte assistindo Miss Marvel. Tá perdendo quem tá sendo preconceituoso por ser um pouco mais adolescente. Acho que a gente consegue se introduzir super aí, principalmente quando tem o momento dela ali, toda apaixonada pelo Camham, e aí trazendo ela fazendo toda a dancinha, e traz mais ainda desse universo dela, da imaginação dela. Preciso confessar que fico com pena do Bruno, né, porque ele claramente gosta dela, a ponto de talvez nem isso da tecnologia pra ficar do lado dela e ajudar ela com toda essa questão dos poderes dela. E aqui retorna, né, toda aquela relação que eu tinha falado, da importância das redes sociais pros jovens, de como a Zoe ganhou muitos seguidores porque aconteceu tudo aquilo com ela na Avengers Con. E a Kamala também fica, né, ah, imagina a heroína, com quantos seguidores que ela ficaria. A gente vê que é importante pra ela. A série continua também mostrando de forma visual, né, ali a troca de mensagens dela com o Bruno. Gosto muito
muito de tudo como eles estão fazendo, acho que é uma série divertidíssima. Aqui, mais ainda, e nesse segundo episódio termina de uma forma impactante, sabe? Se desenha mais toda essa história de super-heróis. E a gente vê, né, os efeitos do agente indo atrás da Kamala aqui nesse segundo episódio também. E ele utiliza os drones. Esses drones, gente, já foram um tremendo problema ali em Homem-Aranha. E mesmo que a Kamala apareça salva ali naquele momento, pode trazer uma problemática muito grande para ela. A gente conhece a mãe do Cameron, mas isso também significa que ali no terceiro episódio a gente vai saber mais sobre essa origem dos braceletes. Não acho que tem boas intenções ali, tá? Mas pelo menos vai dar mais contexto pra gente sobre esses poderes e sobre essa história que a mãe dela evita contar. A gente já consegue ver claramente o caminho que a série vai seguir, então é muito empolgante como essa história ela tá sendo contada. Eu acho que esse segundo episódio, se você gostou do primeiro, esse você se apaixona de fato pela série, as coisas se caminham muito bem e eu gosto muito do dinamismo da série, como que essa história ela é contada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês mais gostaram nesse episódio? Teve mais algum detalhe aí que você reparou e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!